Será que você sabe de verdade o que é horror? A gente que trabalha com isso escuta muito. Tá, mas a gente fala filme de terror. Por que você tá falando horror? No vídeo de hoje, eu quero fazer uma introdução sobre literatura de horror, sobre as imagens que ela traz, por que o horror, diferença entre terror e horror, e eu até trouxe slides. Vamos começar com o conceito em si. O que é horror? O horror é um gênero ficcional que explora o medo, o desconhecido e o grotesco, provocando sensações de angústia, repulsa e suspense nos leitores. Ele pode lidar com ameaças sobrenaturais, monstros, violência psicológica ou o próprio lado obscuro da mente humana. O horror muitas vezes reflete ansiedades individuais e coletivas, tornando-se um espelho para os medos da sociedade. É claro que muitos gêneros literários também trazem esse tipo de coisa, mas o horror tem um jeito um pouco mais brutal ou satírico de fazer isso. Qual é o objetivo do horror como entretenimento, então? Ele fala muito dessa dicotomia entre o bem e o mal. Dentro de uma sociedade judaico-cristã, até mesmo pessoas que não cresceram nessas crenças, como eu, ainda se veem assombradas pela cultura do medo e da punição, do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. É importante falar que o gótico não é necessariamente horror. Ele fala sobre medo e sobre desejo muito mais do que sobre coisas horrorosas. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso. E o horror não é só um gênero literário por si, ele também pode ser um elemento de uma narrativa. Então você pode estar lendo um suspense psicológico, você pode estar lendo um drama e acontece uma cena de horror. Porque o horror é um sentimento. Também vai falar sobre coisas fronteiriças, abjetas. O que exatamente é a abjeção? Porque esse é um conceito muito importante para a literatura de horror e horror no geral. No ensaio Powers of Horror, da Julia Kristeva, ela nos diz que a abjeção é um processo da perda de distinção entre sujeito e objeto, eu e o outro, ou seja, coisas que foram jogadas para a margem, coisas que não são familiares. É bem mais complexo do que isso, mas basicamente é isso. E quais são coisas marginalizadas? É óbvio que depende da época, depende da sociedade, mas tudo que sai da normalidade, que ameaça a normalidade como um todo. Então, muitas obras de horror surgiram, na verdade, como uma forma de controle moral, para causar culpa, medo, punição, falar de misticismo religioso, tipo assim, olha, não faz isso, não seja como esse monstro, não faça como esse personagem, porque aí você vai se dar mal, porque aí coisas horríveis vão acontecer com você. E o monstro também tá mais do que só numa coisa física, tá no imaginário coletivo. Ações também podem ser monstruosas. Freud, em O Estranho Familiar, fala bastante disso. Ah, inclusive todas as referências que eu citei vão estar aqui na descrição. Inclusive, se eu conseguir, também vou pôr PDFs para vocês lerem. Então, tentando responder qual é o objetivo do horror, é subverter a expectativa do leitor e deixar o leitor inquieto. Como o horror se cristalizou como um gênero ficcional. Ele já existia vindo das tradições orais, de folclore, lendas urbanas e mitos antigos sobre monstros, fantasmas, espíritos malignos, maldições, entre várias outras coisas. Mas ele começou a tomar forma de verdade como um gênero literário no século XVIII, com as primeiras novelas góticas. Então, obras como O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, ou O Monge, do Matthew Gregory Lewis, estabeleceram elementos como castelos sombrios, vilões demoníacos e atmosferas sinistras que nós temos até hoje no imaginário coletivo. Quando a gente pensa em uma coisa de horror, de terror, a gente imagina aquele castelão do Drácula na Transilvânia, criança vitoriana com cabelo gigante, de camisola. Mesmo isso não sendo muito da realidade do brasileiro, né? Inclusive, comentem aí se vocês querem que eu fale de horror nacional, mas principalmente do gótico tropical. Bom, no século XIX, o horror evoluiu com o romantismo sombrio e com o realismo fantástico, até se consolidar na modernidade como a gente o conhece, com terror psicológico ou horror cósmico, se a gente for analisar o H.P. Lovecraft. Não dá super pra entrar nesse assunto aqui agora, mas muita dessa estética veio por causa do luto da Rainha Vitória na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, e a estética da decadência que aquele povo estava vivendo. E olha como isso nos influencia até hoje. Para uma boa história de horror, quais são os elementos principais? Atmosfera e ambientação. Tem que ter um clima opressivo, sombrio e claustrofóbico. Quando eu falo isso, não necessariamente precisa ser naquela estética europeia, como a gente estava falando. Vocês já assistiram Midsommar? Não vai ter spoiler no que eu vou falar, mas se passa todo de dia, mas continua sendo um clima opressivo. Locos horrendos, onde se passa.
Sensorial é muito importante. Sons, cheiros, toques, visões. É a partir do sensorial que a gente sente medo. E o ambiente pode ser uma extensão do medo ou da mente da personagem. Deve gerar antecipação e suspense. Então a tensão, ela deve ser gradual. O leitor espera que algo ruim aconteça a qualquer momento. Alguns recursos podem ser pistas falsas, revelações parciais ou silêncios na narrativa. E o que é o monstro? Bom, fantasmas, zumbis, vampiros, lobisomens, demônios, assassinos, essas coisas, podem ser manifestações de culpa, trauma, medo, repressão, desejo. Ele é um outro, um desconhecido que ameaça a normalidade. Pode ser externo ou interno. O horror precisa trazer a transgressão, ou seja, a bolha da normalidade precisa ser perfurada e quebrar a lógica natural. Algo está errado. Tem um vilarejo pequeno em que tem alguma coisa estranha, as pessoas estão escondendo segredos. E aí subverte as expectativas. Na verdade, não é nada disso que o leitor estava pensando. Os personagens característicos do horror vêm muito como protagonistas frágeis ou então muito fortes. Muitos são figuras marginalizadas. E é importante que o leitor se identifique com ele em algum aspecto, porque o horror não funciona se não houver empatia. Muito do simbolismo do horror traz traumas individuais ou coletivos, luto, perda, medos sociais, repressões de sexualidade, corpos de dissidentes, alteração da realidade, preconceito, abuso, maldições geracionais, doenças, a iminência da morte. Alguns subgêneros importantes. O gótico fala da decadência, do isolamento, de segredos, culpa, repressão, assombrações, luto. O horror sobrenatural fala da violação das leis naturais, fala de forças ocultas, de maldições, de repressão religiosa, de punição. Já o horror psicológico traz a loucura, paranoia, o delírio, a fragmentação da identidade, a rejeição. O horror corporal nos traz imagens de mutações, de doença, de invasão do corpo, com descrições grotescas. Creature feature, normalmente para filmes, mas não apenas, traz ataques de monstros, bestas, mutantes, alienígenas, criaturas de ficção científica. O horror cósmico fala muito da insignificância humana, da irracionalidade do cosmos, de entidades imperscrutáveis. Entidades imperscrutáveis. E um dos meus preferidos, slasher. Perseguição de assassinos, repressão da sexualidade, sátira, estereotipismo. Claro que não são só esses, e também que uma obra pode ter interseções de vários subgêneros. Depois disso tudo que eu falei aqui, me deu muita vontade de falar sobre o monstro. Não dá pra eu fazer tudo num vídeo, mas é que eu fico muito animada com essas coisas. E eu fiquei de responder pra vocês qual é a diferença entre terror e horror. Então imagina aqui, você tá andando na rua, sozinho, à noite. Você escuta uns barulhos estranhos, galhos se quebrando. Está tudo muito silencioso. Você olha para trás e tem uma figura sombria te perseguindo. Você se sente ameaçado. Você sente terror. Você sente medo pelo que pode acontecer com você. Agora, digamos que você está andando na rua, você vê alguma coisa estranha no chão e quando você olha, é uma pessoa que acabou de ser decapitada. Você grita em horror porque você ficou horrorizado com aquilo que você viu. Deu pra entender um pouco? É por isso que a gente chama o gênero artístico de horror e não terror. Mas assim, isso é só pra quem quer ser cabeçudo. Continua falando filme de terror que é sobre. Agora fica a pergunta: qual é o seu livro de horror preferido? Comenta aí embaixo, diz se vocês gostaram desse formato de vídeo. Muito obrigada por assistir. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Curte, comenta, compartilha e eu vejo vocês no próximo vídeo.